Capítulo 1. O pedido misterioso. Carlos ajustou o capacete e conferiu o relógio no pulso. 2h45 da manhã. O turno estava quase acabando, mas ele ainda precisava de mais algumas entregas para bater a meta da noite. O aplicativo piscou em sua tela com um novo pedido, e ele sentiu um arrepio estranho ao ver os detalhes. Uma entrega de alto valor para um endereço que nunca tinha visto antes. Edifício Mirante, 666, último andar. O local não aparecia no mapa com clareza e a descrição era vaga, sem referências conhecidas. A única coisa que chamava atenção era o pagamento, o triplo do valor de qualquer corrida normal. Carlos hesitou por alguns segundos. Ele sabia que pedidos estranhos aconteciam, principalmente de madrugada, mas o dinheiro falava mais alto. Sem pensar muito, aceitou o pedido e seguiu para o restaurante indicado, um pequeno estabelecimento que ainda estava aberto a essa hora. O atendente, um homem de expressão cansada e olhos fundos, entregou-lhe uma caixa preta lacrada com fita vermelha. Ao tocá-la, Carlos sentiu um peso incomum, como se algo dentro dela se movesse levemente. "Sabe o que tem aqui dentro?" perguntou, tentando parecer casual. O atendente apenas balançou a cabeça e desviou o olhar. "Apenas faça a entrega. E não abra a caixa." Carlos riu sem graça, pegou a encomenda e voltou para a moto. O endereço já estava no GPS, mas à medida que seguia o caminho, as ruas pareciam mais desertas e estranhamente silenciosas. Nenhum outro veículo passava por ele, e os poucos postes de iluminação piscavam esporadicamente. A sensação de estar sendo observado começou a incomodá-lo, mas ele seguiu em frente. Após cerca de 20 minutos dirigindo, Carlos finalmente viu a silhueta do edifício Mirante ao longe. Era um prédio antigo, alto, com uma arquitetura que destoava dos outros ao redor. As janelas eram escuras e nenhuma luz indicava que alguém morasse ali. Ao se aproximar da entrada, notou que a porta principal estava ligeiramente aberta, como se já esperassem por ele. Ele desligou a moto, pegou a caixa e respirou fundo antes de atravessar a soleira da porta. O ar dentro do prédio era denso, carregado de um cheiro estranho, algo entre madeira velha e ferrugem. O hall de entrada era mal iluminado, com um balcão de recepção vazio e um elevador antigo no fundo. Não havia sinal de um porteiro, nem de qualquer outro morador. Carlos tentou chamar por alguém, mas sua voz ecoou sem resposta. Conferiu o aplicativo no celular para confirmar a entrega. Último andar. O elevador, para sua surpresa, ainda funcionava e ele entrou, apertando o botão do andar mais alto. A porta se fechou com um rangido assustador e a subida começou. A cada andar que passava, a sensação de peso no peito aumentava. As luzes do elevador piscavam levemente e o silêncio absoluto só tornava a experiência mais angustiante. Quando finalmente chegou ao destino, a porta abriu com um som metálico alto, quebrando o silêncio opressor. O corredor do último andar era estreito e escuro, com apenas uma única porta no final. Diferente das outras portas que ele vira no caminho, essa não tinha número, apenas uma fresta de luz vermelha escapando por baixo dela. Carlos engoliu em seco e caminhou até a porta, segurando a caixa com mais força. Bateu 3 vezes. Silêncio. Apertou a campainha ao lado. Nada. Seu celular vibrou em sua mão. Uma nova mensagem do aplicativo. "Deixe a entrega no chão e saia imediatamente." O coração dele disparou. Algo parecia muito errado. Ele olhou para a caixa, depois para a porta. A tentação de espiar dentro do pacote cresceu, mas lembrou das palavras do atendente. Engolindo a curiosidade, abaixou-se e deixou a caixa no chão. Deu um passo para trás e virou-se para ir embora. Foi então que ouviu um som abafado, como algo arranhando a madeira por dentro da porta. Ele congelou. Um calafrio percorreu sua espinha. O celular vibrou novamente. "Carlos, você fez a entrega." Era o mesmo número desconhecido.
Ele respondeu rapidamente: Sim, já estou saindo. Antes se pudesse dar outro passo, a caixa que deixará no chão deslizou sozinha até seus pés. O pânico tomou conta dele. Algo dentro daquela caixa queria que ele a pegasse novamente. Sem pensar, ele pegou a caixa e correu de volta para o elevador. Apertou o botão do térreo várias vezes, até a porta se fechar. A descida foi silenciosa e lenta, como se algo estivesse pesando sobre a cabine. Quando as portas finalmente abriram no térreo, ele saiu em disparada para sua moto. Mas ao chegar perto, sentiu o sangue gelar. A caixa estava novamente dentro do compartimento de entregas da moto, intacta, como se nunca tivesse saído dali. O que quer que fosse aquela entrega, ela não queria ser abandonada. E Carlos ainda não estava livre dela. Capítulo 2. A maldição da entrega. Carlos acelerou sua moto, sentindo o vento gelado cortar seu rosto enquanto seguia pela estrada deserta. A noite ficou estranhamente silenciosa, e ele não conseguiu deixar de sentir uma leve apreensão no ar. Ele não sabia disso, mas aquele trabalho parecia diferente. O pacote que carregava, fechado com um selo vermelho, era mais pesado do que ele esperava. Ele não sabia o que estava dentro, mas isso não importava. O que importava era entregar e seguir em frente. A mensagem que ele recebeu era clara: entregue a caixa. Não fale. À medida que se aproximava de seu destino, o bairro parecia mais sombrio e mais isolado. Carlos parou na frente de um prédio antigo, aparentemente abandonado. Não havia sinalização, nenhuma placa rebaixada ou nome do lugar. Ele olhou ao redor, mas a rua estava vazia. Não havia ninguém à vista. O prédio parecia uma construção desmoronando, com paredes rachadas e janelas quebradas. Algo na cena não parecia certo, mas Carlos ignorou o sentimento e o som em frente. Ele estacionou a moto e entrou no prédio. O cheiro de mofo e poeira preenchia o ar. Cada passo que ele dava ecoava pelo corredor escuro, criando uma sensação de vazio e desolação. A luz fraca que vinha de uma lâmpada quebrada deixava sombras dançando nas paredes, tornando o ambiente ainda mais sombrio. Ele passou por várias portas trancadas até chegar a uma sala grande e mal iluminada, com uma mesa de madeira no centro. Carlos colocou o pacote sobre a mesa e olhou ao redor. O lugar parecia desabitado há muito tempo. Não havia sinais de vida, apenas o silêncio profundo que o envolvia. Ele sentiu um arrepio na espinha, mas tentou afastar o medo. Ele estava ali apenas para entregar a caixa e ir embora. Quando eu estava prestes a sair, seu celular vibrou no bolso. Ele retirou o aparelho e viu uma nova mensagem na tela. Você está no lugar certo. Agora entregue a caixa. O coração de Carlos disparou. Quem era essa pessoa que estava observando de longe? O medo começou a crescer dentro dele, mas ele sabia que não poderia recuar. De repente, ele ouviu um som vindo de algum lugar no fundo da sala, um sussurro suave, quase inaudível. Carlos congelou, seus olhos se fixando na escuridão. Carlos! A voz parecia familiar, mas ele não sabia de onde vinha. Ele olhou novamente para o pacote sobre a mesa e algo estranho aconteceu. O ar parecia mais denso e uma sensação de desconforto o envolvia. Era como se a caixa estivesse emanando uma energia estranha. Ele tentou perceber a sensação e se dirigiu lentamente, mas o sussurro continuou. Carlos agora estava mais perto, quase ao seu lado. Ele girou rapidamente, mas não havia ninguém ali. O medo dominado. Ele tentou correr para a saída, mas suas pernas estavam pesadas, como se algo estivesse tentando impedi-lo de se mover. Seu coração batia forte em seu peito e a escuridão parecia se fechar ao seu redor. O celular de Carlos vibrou novamente. Ele o retirou do bolso com as mãos trêmulas. Uma nova mensagem apareceu na tela. Agora você sabe o que fazer. Não falha. A sensação de paz foi instantânea. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que não estava mais sozinho. Foi então que a caixa se abriu em sigilo.
Carlos sentiu o ar congelar, e uma onda de frio percorreu seu corpo. A sala parecia encolher ao seu redor, as sombras tomando a vida e se aproximando dele. Ele quis gritar, mas a voz não saiu. Tudo o que ele conseguia ouvir era o som de sua respiração, que agora soava abafada e apavorada. A caixa estava vazia, mas ainda assim, algo parecia emaná-la, algo de outro mundo. A sussurrada tornou-se mais forte, mais insidiosa, como se algo estivesse se aproximando de forma implacável. Ele queria sair dali, mas o medo paralisava. A voz se tornou uma rocha pesada em sua mente, sussurrando palavras incompreensíveis. Carlos! As sombras cresceram, envolvendo a sala com uma escuridão palpável. O medo tomava contato com seu corpo enquanto ele tentava lutar desesperadamente contra a sensação de estar sendo engolido pelo lugar. A caixa, agora vazia, parecia pulsar com uma energia maléfica, como se ainda houvesse algo dentro dela, algo que ele não conseguia entender. Em um impulso, Carlos se virou para correr, mas ao dar o primeiro passo, sentiu uma pressão sobre seus ombros. Era como se algo invisível segurasse, impedindo-o de escapar. Ele tentou gritar, mas sua voz estava presa em sua garganta. Foi então que, com uma última sugestão, as sombras tomaram conta dele. Ele desapareceu na escuridão, e a sala ficou em silêncio novamente, como se nunca tivesse acontecido nada. A caixa na mesa estava fechada, e as sombras desapareceram tão rapidamente quanto haviam surgido. Capítulo 3. A busca pelo desconhecido. Na manhã seguinte chegou, mas Carlos ainda estava paralisado, preso em um pesadelo que não parecia ter fim. Ele acordou em sua cama, suado e com o corpo tenso, como se estivesse tentando fugir de algo que caçava. O que ele experimentou na noite anterior ainda estava vivo em sua mente, como se fosse uma realidade e o pesadelo se confundisse. Ele falou-se lentamente, tentando se livrar da sensação de opressão que o envolvia. Algo estava errado, mas não conseguia identificar o que. Ele tentou ignorar o pesadelo, mas o que aconteceu no prédio antigo não o deixou em paz. Carlos pegou seu celular e forneceu alguma mensagem nova. Nada. A tela estava limpa, mas a sensação de estar sendo observada não o deixava em paz. Ele sabia que aquele trabalho, aquela caixa, estava longe de ser normal. Algo muito mais sombrio estava no jogo e ele não sabia como escapar disso. O telefone vibrou em sua mão, interrompendo seus pensamentos. Era uma mensagem, mas dessa vez de um número desconhecido. Carlos hesitou, mas abriu o texto. Você não fez o que deveria. A caixa precisa ser entregue. Não fale novamente. O medo o atingiu como uma onda. Ele não sabia o que tinha aquela mensagem, mas sentiu que não tinha mais controle sobre o que estava acontecendo. A caixa, o prédio, as sombras, tudo parecia um pesadelo interligado por uma linha tênue, e ele estava preso no meio disso. Carlos não podia mais ignorar. Ele primeiro entendeu o que estava acontecendo, porque aquilo estava acontecendo com ele. Ele pegou a moto e saiu, seguindo um instinto estranho, como se algo chamasse de volta para aquele lugar escuro e desolado. A estrada parecia mais longa do que antes, e o vento gelado cortava sua pele enquanto ele acelerava, sem saber ao certo o que encontrar. Chegando ao prédio, ele parou na entrada e olhou para a porta. Desta vez, algo estava diferente. A sensação de ser presenteado era mais forte, e o medo de não ser capaz de entender o que estava acontecendo se intensificava a cada passo que ele dava. Carlos entrou no prédio novamente, mas ao invés de seguir até a sala onde havia deixado a caixa, ele procurou por algo mais, algo que pudesse lhe dar respostas. Ele percorreu os corredores escuros, passando por portas trancadas e salas vazias. A sensação de estar sendo observado era insuportável, como se o próprio prédio estivesse vivo, observando seus movimentos, esperando algo. Foi então que ele encontrou algo curioso, uma velha fotografia empoeirada, encostada em uma mesa de canto. Ele a pegou com cautela, tentando entender o que ela queria.
A imagem mostrava uma figura em sombras, alguém vestido de forma peculiar, com um semblante sombrio. Mas o mais estranho era o que estava escrito atrás da foto, com uma letra apressada. A entrega nunca é completa. O ciclo sempre retorna. Carlos sentiu um frio na espinha. A foto parecia um aviso, mas quem havia deixado ali? O que eu fiz? A resposta ainda estava fora de seu alcance, mas uma coisa que ele sabia. Ele precisava continuar sua busca. Algo estava se aproximando, e ele não tinha ideia de como poderia evitar o que estava por vir. Capítulo 4. Rua das Almas Perdidas. O GPS brilhava na tela do celular, insistindo no mesmo destino, Rua das Almas Perdidas 13. Carlos tentou mudar de rota, mas o mapa se reconfigurava sozinho, sempre apontando para o mesmo lugar. A cada tentativa frustrada, o suor frio aumentava. Ele sentiu que algo puxava para aquele endereço, como se uma força invisível estivesse guiando suas mãos no guiamento da moto. À medida que as ruas ficavam cada vez mais desertas, a cidade parecia se dissolver em sombras. Os postes piscavam como se estivessem dispostos a se apagar de vez. Carlos acelerava, mas, estranhamente, não via ninguém ao redor. Era como se tivesse sido transportado para um lugar onde o tempo não avançava. Finalmente, uma moto parou sozinha diante de um casamento abandonado. A placa na entrada estava desgastada, mas ele conseguiu ler. Rua das Almas Perdidas 13. O número parecia ter sido arranhado na madeira, como se suas mãos desesperadas tivessem tentado apagá-lo. Carlos engoliu seco. Ele sabia que não deveria entrar, mas a caixa parecia pesar ainda mais, sufocando. De repente, seu celular vibrou. Número desconhecido. Entre. O destinatário está esperando. Seus dedos tremiam ao segurar o telefone. Ele queria fugir, queria ignorar aquela entrega amaldiçoada, mas algo impedia. Como se estivesse em transe, desceu da moto, pegou a caixa e caminhou até a porta. Cada passo ecoava no silêncio da rua. Ao empurrar a porta, ela se abriu em privacidade. O interior era escuro, um cheiro de mofo impregnava o ar. Carlos hesitou, mas uma sugestão vinda de dentro o fez avançar. Você trouxe a entrega. A voz vinha do fundo da casa, sombria, antiga. Carlos respirou fundo. Sem dizer nada, entrou no casarão. A porta se fechou atrás dele, trancando na escuridão. O relógio na parede marcava 0 hora. O tempo havia parado. Capítulo 5. O destino final. Carlos sentiu o corpo rígido enquanto caminhava pelo casarão. O ar ali dentro era denso, impregnado com o cheiro de madeira velha e umidade. O silêncio era absoluto, exceto pelo som abafado de passos que não eram seus. Ele queria correr, mas suas pernas continuavam avançando por conta própria, como se algo invisível estivesse empurrando. Ele segurava a caixa com força, sentindo o calor estranho que emanava dela. A sussurra que ouvi do lado de fora agora era mais clara, repetitiva, como um canto distante vindo das paredes escuras. Você trouxe? Você trouxe? O corredor se estende diante dele, mais longo do que deveria ser. As portas à esquerda e à direita estavam entreabertas, mas escuras demais para enxergar o que havia dentro. Carlos desviava o olhar, temendo que algo pudesse surgir dali. Então, no fim do corredor, uma única porta se abriu lentamente, variando como se há anos não fosse usada. Um vento frio soprou de dentro da sala, apagando a luz das velas espalhadas pelo chão. Carlos hesitou, mas seus pés não. Dentro do aposento havia apenas uma cadeira no centro e um espelho de moldura dourada na parede oposta. O vidro estava embaçado, mas uma silhueta se movia do outro lado, como se alguém estivesse ali, esperando. Ele não queria se aproximar, mas sua mão já erguia a caixa, como se estivesse pedindo para o reflexo. O brilho o espelhou. A silhueta se tornou mais nítida. Uma mulher de cabelos negros e longos, vestida com um manto escuro, olhada diretamente para ele.
Seus olhos eram poços vazios, profundos demais para serem humanos. Finalmente, a voz dela ecoou pelo cômodo. Carlos quis soltar a caixa, mas seus dedos não obedeceram. A mulher extraterrestre a mão e designada para ele. Abra. Ele tentou negar, mas sua mão já puxou o lacre vermelho. O papel rasgou com facilidade. Dentro da caixa, envolto em um pano velho e escuro, havia um coração humano, ainda pulsando. Carlos falou, mas o som foi sugado pelo ambiente. O espelho começou a tremer, a imagem da mulher oscilando. Então, ele entendeu. O coração era dele. A dor veio de uma vez. Seu peito ardia, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro. Ele caiu de joelhos, tentando respirar, enquanto sua visão ficava turva. A última coisa que viu foi a mulher no espelho segurando o coração e sorrindo. Então, tudo ficou escuro. Epílogo, o último destino. O silêncio tomou conta da noite. A estrada escura parecia infinita, e o vento cortante fazia os pelos de Carlos se arrepiarem. Ele não sabia mais há quanto tempo pilotava. O GPS insistia no mesmo destino, Rua das Almas Perdidas 13. Nenhuma outra rota era permitida. Nenhuma tentativa de desviar teve sucesso. Sempre que ele tentava fazer um caminho diferente, a moto começava a falhar, os faróis piscavam e o som de sugestões crescia ao seu redor. Ele não estava mais no controle. A cidade que eu conhecia parecia ter sumido. As construções familiares foram dando lugar a ruas estreitas e casas antigas, muitas delas abandonadas. Os postes são mais distantes uns dos outros, tornando tudo ainda mais escuro. O peso da caixa em sua moto era esmagador, como se uma força invisível estivesse se alimentando da própria noite. Finalmente, ele viu a placa, Rua das Almas Perdidas. O número 13 foi gravado em uma placa de metal enferrujada, pendente sobre um portão de ferro maciço. Atrás dele, erguia-se um casarão antigo, de janelas enormes, cortinas rasgadas. Enquanto as luzes estavam apagadas, mas Carlos sabia que alguém, ou algo, estava esperando por ele. Ele parou a moto e engoliu em seco. Seu corpo inteiro gritava para que ele fugisse. Mas não adiantava. A entrega não permitiria. Lentamente, ele pegou a caixa e caminhou até o portão. Assim que tocou no metal, este se abriu sozinho, rangendo alto. Ele avançou hesitante, sentindo o ar ao seu redor se tornar mais pesado. O silêncio era esmagador. A porta da frente estava entreaberta. Dentro do casarão, o cheiro de madeira velha e umidade se misturava com algo mais podre. Carlos segurou a caixa com força e deu um passo para dentro. No mesmo instante, a porta se fechou atrás dele. Bem-vindo, Carlos. A voz veio do fim do corredor. Fria, feminina. Ele congelou. No final do salão, próximo a uma lareira apagada, uma mulher estava de pé. Alta, esguia, vestida com um longo manto negro. Seu rosto estava em sombras, mas seus olhos brilhavam como brasas. Você finalmente trouxe o que é meu, disse ela. Carlos não consegue falar. O ar parece denso demais, pesado demais. Eu só quero ir embora, consegui murmurar. A mulher sorriu. E você irá. Mas primeiro, a entrega. Carlos hesitou, mas suas mãos já estavam movendo. Ele estendeu a caixa para ela, sem conseguir evitar. A mulher pegou o pacote com delicadeza, acariciando o lacre vermelho antes de abri-lo. Assim que a tampa foi removida, uma onda de ar gelado varreu o ambiente. Dentro da caixa, havia um coração humano ainda pulsando. Carlos sentiu a bile subir na garganta. Você completou seu papel. Carlos, disse a mulher, segurando o coração com as mãos pálidas. Mas há um preço. Ele tentou se afastar, mas suas pernas não se moveram. A mulher transparente o coração, aproximando do rosto. Então, ela soprou sobre ele. Carlos sentiu uma dor insuportável em seu peito. Seu corpo se arqueou para trás, sua visão turvou.
Era como se algo estivesse sendo arrancado dele. Quando a dor finalmente cessou, ele caiu de joelhos, ofegante. A mulher o observava com um olhar sereno. Agora, você pertence à entrega. Carlos piscou, confuso. Olhou para suas próprias mãos e percebeu que não tinha mais sombra. Ele tentou gritar, mas não havia mais som. Tentou correr, mas seus pés não obedeceram. A mulher indicada para a porta do casamento. Ela se abriu, revelando a noite fria e escura. Carlos sabia o que aquilo queria. Ele agora era parte do ciclo. Um novo nome apareceu no aplicativo. Uma nova entrega seria designada e, em breve, um outro entregador receberá uma notificação em seu celular. Fim. E assim terminamos mais uma história arrepiante. Mas antes de sair, já sabe, né? Deixa aquele like sinistro, porque isso ajuda demais o canal. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma história assustadora que vem por aí. Claro, comente aqui embaixo o que você achou dessa história de terror. E não se esqueça, compartilhe esse vídeo com alguém que adora um bom terror. Quanto mais pessoas conhecerem o canal, mais histórias sombrias virão. Nos veremos na próxima Noite de Mistério, se você sobreviver até lá.